Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui o nosso intérprete, o Darley, e hoje vamos falar sobre culturas ribeirinhas e tradição NOC. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre algumas mudanças na paisagem do continente africano. O continente africano ele tem uma grande extensão, o que implica ele ter uma diversidade de tipo de ambientes. E ao longo de milênios, esse continente ele passou por intensas mudanças naturais. Algumas regiões que eram desérticas passaram a ser alagadas e vice-versa. A partir de cerca de 5.000 a.C., houve uma diminuição de chuvas, e essa diminuição ela causou o desaparecimento de muitos lagos e rios. E esse processo ele vai se acentuar ali por volta de 2.400 a.C. E aí, nesse processo, onde vai se formar o deserto do Saara, onde nós temos aqui na imagem, que é um deserto enorme. Para vocês terem uma ideia do tamanho do deserto do Saara, o Brasil, o nosso país, que tem uma grande extensão territorial, o deserto do Saara é maior do que o Brasil. O Brasil caberia dentro do deserto do Saara. Essa parte de baixo a gente chama de África subsaariana, né, abaixo do deserto do Saara. Então, a gente tem aqui uma ideia, né, que diversos tipos de ambientes, várias mudanças culturais, a formação do deserto do Saara. Vários rios, muitos povos. O continente africano ele tem vários lagos e rios. A gente pode citar aqui como exemplo o Nilo, o Níger, o Senegal e o Lago Chade. O rio Nilo é aquele lá que a gente estuda quando está estudando sobre o Antigo Egito. Há uma discussão sobre qual seria o maior rio do mundo, né? Alguns estudiosos dizem que é o rio Amazonas, outros dizem que é o rio Nilo, aí são feitas novas pesquisas. A boa parte, a maioria, talvez considere o rio Nilo como o rio mais extenso do mundo. E esses rios, devido aos seus recursos, eles passam a ser disputados. Aí vamos ter a formação dos primeiros estados. O Estado é uma instituição responsável pela organização, domínio e controle de um território, organizando as primeiras sociedades urbanas. Por exemplo, o Egito faraônico, o Império de Kush, o Império de Axum, entre outros. Portanto, pessoal, às vezes a gente parece esquecer ou fingir que não sabe, né? Às vezes a gente tem uma imagem sobre o continente africano, tanto quanto resumida e totalmente equivocada. A gente parece que a gente criou uma imagem sobre o continente africano como um continente inteiramente pobre, o que não é verdade. Já teve períodos de grande riqueza, a exemplo aqui do Egito faraônico, né? O grande império egípcio ficava no continente africano, né? O Egito se localiza no nordeste do continente africano. O continente africano ele já teve grande riqueza de minerais. Então, essa ideia de que o continente africano sempre foi pobre, isso não procede. Inclusive, atualmente, sim, muitos países extremamente pobres são encontrados no continente africano, mas resumir o continente africano, a pobreza é um equívoco. Na verdade, não existe África, existem Áfricas, né? É um continente enorme, com uma diversidade cultural bastante grande. Então, você criar essa imagem resumida de que na África só tem pobres, só tem negros, só tem regiões de savana, desérticas, isso é totalmente equivocado. A África tem uma diversidade étnica muito grande, tem uma diversidade religiosa muito grande, existem regiões com uma grande riqueza econômica, existem regiões belíssimas. Então, eu às vezes brinco com meus alunos, falo o seguinte: as pessoas pensam que a África se resume àquilo que elas assistem no History Channel, né? Que simplesmente aquelas savanas, os leões perseguindo as zebras. Então, essa visão resumida sobre o continente africano, ela é muito equivocada. Bom, dito isso, até entre o século XIX e o século XX, apenas os estudiosos consideravam como fonte de estudo e pesquisa a civilização egípcia. E aí, no início do século XX, começam a se descobrir várias outras sociedades, vários outros reinos, ok? Então, se começa a se dar conta que havia uma diversidade enorme
de povos, reinos, cidades no continente africano. A cultura Nok, né, que é uma dessas culturas, que é um desses povos que estão inseridos nessa diversidade que eu citei anteriormente. Cultura Nok refere-se à produção de uma série de objetos que, em virtude de suas características estéticas e de elementos comuns que as compõem, é creditada às populações que habitaram a região próxima à aldeia nigeriana de Nok, entre o século VI a.C., alguns colocam o século IX, eu já vi essa data diferente, e o século II depois de Cristo, às margens do rio Níger. Importante que é o seguinte, não se sabe exatamente como era o nome dessa civilização, né? Se deu o nome de cultura Nok porque ela foi encontrada ali perto dessa aldeia, né? Atual da Nigéria, chamada Nok, mas não se sabe realmente como era o nome ou como eles se auto-intitulavam. E é interessante que elas pertencem ao período neolítico, né? Que a gente está falando aqui do século VI ou até mais antes de Cristo, ok? Ficava na região ali onde hoje fica a Nigéria, temos ali o rio Níger, ok? Ali um pouquinho abaixo da África do deserto do Saara, ali já encontrada na África subsaariana. Algumas características das comunidades Nok. Eles confeccionavam esculturas em argila, numa técnica conhecida como terracota. Professor, o que é essa técnica? Você cria essas esculturas de barro, de argila, você coloca no fogo, coloca para cozer, para secar, e a gente chama isso de terracota. Elas moravam em aldeias agrícolas, plantavam sorgo, inhame, dendê, abóbora, eram algumas coisas que eles plantavam. O sorgo, a gente vai ver uma imagem mais adiante, lembra meio que o trigo. O dendê, sim, né, faz referência àquele azeite de dendê tão famoso, principalmente na Bahia. E eles habitavam, principalmente os planaltos de Jos, ok? Vamos lá. Aqui temos mais alguns objetos e artefatos encontrados. Temos aqui o sorgo à esquerda e o dendê à direita. Eles praticavam a metalurgia, a fundição do ferro, né, o que vai melhorar e facilitar muito a vida deles, ali por volta do século VI a.C. Eles extraíam e transformavam do minério de ferro, né? Você extrai o minério, né? Coloca em altas temperaturas, e aí você tem a transformação do minério de ferro. Tem algumas imagens aqui mostrando algum desses objetos. Eles produziam também muitos ornamentos. Inclusive, naquelas imagens anteriores que eu mostrei, daquelas imagens de terracota, você vê que algumas figuras têm pulseiras, né? O que indica que eles conheciam e utilizavam e se ornamentavam com colares e pulseiras. E aqui é a nossa curiosidade sobre a Nigéria. O nome do país Nigéria foi criado devido à função de duas palavras, Níger e área, que significa basicamente negro e área, ou você vê a junção dessas duas palavras. Curiosidade, a Nigéria é o país onde tem mais negros no mundo. O segundo país que tem mais negros no mundo, dados mostram que é o Brasil. Pois é. E uma outra curiosidade, o idioma oficial da Nigéria é o inglês. Isso é bastante curioso. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.